Cláudio Magris. O romance é concebível sem o mundo moderno? Em uma página de diário, Croce escreveu que, abre aspas, o autor de romances Moravia, fecha aspas, foi encontrá-lo naquele dia. A nota traz sua inconfundível malícia, aquele humor ferino, sagaz e penetrante que talvez permaneça o gênio maior e mais duradouro de Dom Benedetto. A caprichosa qualificação, abre aspas, autor de romances, fecha aspas, também e sobretudo é um rude rebaixamento de Moravia e uma limitação implícita de sua importância e de sua fama, como se o nome Moravia não fosse por si só bastante e houvesse a necessidade de especificar sua profissão ou algum outro elemento, como se tratasse de um visitante anônimo qualquer para conferir-lhe uma identidade. A definição, ademais, não soa como um elogio. Isoladamente neutra, como uma informação de passaporte, parece quase redutora. A indicação de uma atividade honesta e respeitável, ao menos pela boa vontade, mas não especialmente brilhante, portanto situada em um nível pouco elevado da vida do espírito. Mas o exercício de uma função prática, por certo, dialeticamente útil, do que uma criação de poesia, do que para Croce é a poesia. Certamente Croce gostou de alguns romances e soube interpretá-los, mas o romance permaneceu fundamentalmente estranho à sua estética e à sua crítica. Não por acaso, pois o romance é expressão daquela modernidade radical, daquele mundo moderno que ele celebrava como progresso e como afirmação do espírito. A história como história da liberdade, o liberalismo libertado de dogmatismos políticos e religiosos e assim por diante. Mas que a sua natureza mais íntima impedia-lhe de compreender e compartilhar o modo de ser e de sentir, as transformações da sensibilidade e da própria subjetividade em sua relação com o mundo, a empoeirada parodística, por vezes degradada, mas aventurosa e radicalmente nova odisseia. O romance nasce e cresce quando se desfaz a civilização agrária e a ordem feudal, espelho de estruturas perenes, ou, ao menos, de longuíssima duração, do ser, que são e permanecem as categorias essenciais da fantasia e do gosto de Croce, de seu modo de enxergar e viver o mundo e de acolher sua evolução. No plano político, Croce exalta a burguesia, que destruiu o classicismo agrário e criou e amou o romance, mas no plano estético ele permanece completamente estranho e insensível à moderna prosa do mundo, que, como poderia ter-lhe ensinado seu caro Hegel, constitui a premissa e essência do romance. Croce soube viver, e com inteligência desabusada, contemporaneamente a política moderna, mas não a cultura, a arte, a literatura, ou seja, a maneira pela qual os homens vivem a vida e, em consequência, também a política. É um contemporâneo aguerrido de Mussolini e de Lenin, mas não de Kafka. Pode-se imaginar o romance sem o mundo moderno? O romance é o mundo moderno. Não apenas não poderia existir sem este, como a onda sem o mar, mas por alguns aspectos identifica-se com este. É a mutável expressão dele, como o olhar e o contorno da boca são a expressão de um rosto. De certo, o termo romance remonta à época medieval e há os romances gregos, mas se poderia dizer que estes, quando merecem ou justificam o nome, já trazem, em formas embrionárias e com todas as características culturais, sociais e estilísticas de suas épocas, aquelas características de modernização, para bem e para mal, e de ambivalência que definem o verdadeiro romance. Sua relação com a dissolução da épica, a ambivalente simbiose de crise epigonal e inovação técnica, resíduos do universo épico remodelados e recompostos em novas estruturas,
declínio de antigos valores e arrojada construção da realidade, mistura de estratégias narrativas populares, serial e feuilleton, que fascinaram o público antigo, como mais tarde o burguês, polifônica contaminação de gêneros e especialmente de registros e temas altos e baixos. De resto, o fim do mundo antigo parece cada vez mais um espelho do fim do moderno, também do pós-moderno, e da elusiva iminência de algum outro e radicalmente diferente que percebemos, mas não sabemos definir nem imaginar. O primeiro romance, em sentido próprio, é o incomensurável Dom Quixote, que, segundo Dostoiévski, seria suficiente sozinho para justificar a humanidade aos olhos de Deus. A partir de seu modelo, séculos mais tarde, o romantismo inventa e codifica o romance como expressão por excelência da modernidade. Em Dom Quixote, o epos e a confiança no epos testam o próprio fim e a própria ilusão, sem deixar de aventurar-se pelas estradas esburacadas do mundo, como se este fosse floresta encantada, cheias de poesia e de significado. O romance nasce com essa desilusão e com essa desencantada e paradoxal resistência. É a epopeia do desencanto e conserva e esbanja, ao menos no início, na lúcida descoberta e na narração do triunfo da prosa, o eco e a ressonância da poesia e da epopeia. Escreve Hegel, abre aspas, o grande estilo épico consiste no fato de a obra parecer cantar-se sozinha e apresentar-se como autônoma, sem ter na fronte o nome do autor, fecha aspas. Homero é um, nenhum e muitos. O herói do epos, e com ele o autor, sente viver em um mundo poético, ou seja, sensível e concreto, rico de significados e de poesia como as florestas do mito antigo, povoadas por deuses. É a condição, abre aspas, originariamente poética, fecha aspas, do mundo, como Hegel a chama, na qual os valores, as normas éticas, a unidade da vida não são sentidas pelo indivíduo como algo imposto exteriormente, mas como fundido e temperado em sua disposição de espírito, que ignora qualquer cisão. O sujeito se sente em harmonia e inocente unidade consigo mesmo e com a vida, que lhe parece repleta de sentido. A variedade das coisas parece unificada em uma ordem superior, iluminada por um significado que lhes confere um valor insubstituível e transforma as descartáveis bacias de barbeiro no elmo de Mambrino que queria Dom Quixote único e irrepetível. Essa condição, originariamente poética, acaba, segundo Hegel, com a moderna idade do trabalho, um estágio adulto que prescreve fins objetivos aos quais o indivíduo deve propender mesmo contra a sua individualidade, adequando-se ao progresso social que exige a sua especialização, ou seja, a restrição de seu desenvolvimento pessoal, a renúncia à formação completa de sua personalidade em favor de um aumento unilateral de sua capacidade de especialização profissional. Quando se instaura essa cisão, as determinações universais que guiam a ação humana, diz Hegel, não fazem mais parte da alma do indivíduo, mas se erguem ante ele como uma coação estranha, como uma ordenação prosaica das coisas. A abstração e a natureza mecânica do trabalho parecem desautorizar o sujeito a contrapor a sua poesia do coração, a sua exigência de viver uma vida verdadeiramente sua, experiências irrepetivelmente individuais e significativas. Abre aspas, a prosa do mundo, fecha aspas, a rede anônima de relações sociais na qual se encontra apenas como meio a ser empregado pelo mecanismo social para finalidades que lhe escapam. Hyperion, o herói do romance-poema de Hölderlin, que sonha o renascimento da Hélade,
ou seja, o nascimento de uma nova civilização total e harmoniosa, fala de uma vida cortada pela raiz, do homem que era e deveria e deverá voltar a ser tudo e que, ao contrário, é nada. O romance nasce do triunfo da prosa do mundo, que se põe e é percebida e afirmada filosoficamente, como guinada de período na história, mudança subversora da sociedade, da relação entre os homens, suas vidas e da narração de suas vidas, como guinada metafísica da história, de que a verdadeira metafísica é um elemento fundante. A modernidade é essencial, entre outras coisas, a ideia de domínio da história e da natureza, do projeto capaz de mudar-lhe e dirigir-lhe o curso. Não importa o fim a que se proponha, esse projeto comporta a sensação concreta, que sempre irá aumentar até se exasperar em nossos dias, de uma mutabilidade vertiginosa de tudo o que se mostrava, ao menos em relação ao tempo histórico do homem, como eterno e imutável. O próprio homem, pouco a pouco, ou seja, suas paixões, suas percepções, sua consciência, sua lógica, seu ser, surgirá mutável em sua essência, e mutável surgem, por conseguinte, os próprios cânones e ideais de poesia e beleza. O romance é o gênero literário por excelência dessa transformação universal, que envolve e destrói todo o classicismo, todo o belo poético eterno e não permite mais crer que, sobre os modernos, brilha ainda o mesmo sol de Homero. Não é difícil entender por que não era um gênero literário particularmente agradável a Croce, para quem a alternativa poesia, não poesia, tinha um estatuto imutável. O romance é o gênero literário que representa o indivíduo na prosa do mundo. O sujeito sente-se inicialmente estrangeiro na vida, cindido entre sua nostálgica interioridade e uma realidade exterior indiferente e desvinculada. O romance é, com frequência, a história de um indivíduo que busca um sentido que não há. É a odisseia de uma desilusão. Hegel, entretanto, acreditava e esperava que o romance fosse a nova epopeia burguesa, mostrando como o sujeito, superada a exigência juvenil da poesia do coração, inseria-se judiciosamente, abre aspas, na concatenação do mundo, fecha aspas, subordinando-se à realidade prosaica das relações sociais que no princípio haviam-no aterrorizado. O conflito entre o indivíduo e o fluxo do mundo deveria conduzir, portanto, passando pelas forcas caudinas, nota, na história da Roma republicana, episódio em que os romanos são subjugados sob duras condições após a Segunda Guerra Sanítica, de 326 a 304 a.C. Voltando ao texto, das forcas caudinas, do desencanto e da depressão subjetiva, a um epílogo positivo, ao reconhecimento de uma totalidade social na qual se integrar e a aceitação consciente do duro preço, a exaltação do indivíduo que o progresso histórico exige. A moderna epopeia burguesa, inspirada nesta fé dialética, será de fato quase inexistente. Uma realização sua, por certo não muito importante, poderá ser, paradoxalmente, por exemplo, o romance realista, socialista ou stalinista, que representará a construção de um mundo épico, coletivo, a revolução, a sociedade comunista, os planos quinquenais, capaz de conferir significado à vida dos indivíduos que se lhe submetem, mesmo sendo triturados. Antes que a epopeia moderna, como queria Hegel, o romance moderno será a anti-epopeia do desencantamento, da vida fragmentária e desagregada. Talvez apenas o romance setecentísta, anterior à Revolução Francesa, revele um caráter de epopeia moderna que aceita até o fim a prosa do mundo e nela encontra o espaço para a própria aventura vital, emancipada de qualquer código valorativo. O Tom Jones, de Fielding,
é uma autêntica epopeia burguesa, uma alegre correspondência entre o sujeito sem valores em um mundo sem valores, que se oferece inesgotavelmente ao seu inesgotável desejo e ao conflito sempre salutar. As personagens de Defoe, em primeiro lugar, Moll Flanders, a cortesã indestrutível, destroem e desfrutam seus mundos confiando em suas energias vitais, que se afirmam graças à indiferença e à permutabilidade de valores usados e descartados como roupas. Essa epopeia moderna está fundada na confiança em que, da luta cruel e da concorrência universal, nasça uma liberdade maior. A mão invisível de Adam Smith, deusa do mundo moderno, governado pela ciência triste da economia, rege, portanto, o ordenamento do universo romanesco como os deuses do Olimpo, e acima deles o destino. Regiam o universo da época? Também nesse caso, a ordem das coisas e seu êxito final não estão, porém, garantidos. O mesmo Adam Smith, de resto, usa a metáfora da mão invisível, como demonstrou George Gilbert, menos do que se acreditava, 3 vezes, e com uma fé incontestável em seu agir, mas menos incondicionalmente otimista do que se costuma supor. De acordo com o diagnóstico de Fichte, retomado e evocado genialmente por Lukács muito mais tarde, o romance surge como gênero literário de uma época, a moderna, que Fichte define da culpa, da, abre aspas, completa pecaminosidade, fecha aspas, ou da liberdade vazia, do feroz conflito que desagrega toda a ordem, da luta egocêntrica e cruel de todos contra todos, da anarquia dos particulares desenraizados de qualquer totalidade. Mesmo que Fichte acredite no advento final de uma era resgatada e liberada, ele sente a idade moderna como uma contraditoriedade inesperada, e é por esse sentimento culpado de uma contradição, desacorde, que nasce a maior arte moderna e, sobretudo, o grande romance moderno. O sentimento de culpa, a pecaminosidade, não diz respeito, moralmente, ao indivíduo isolado, ao seu agir privado, pelo qual é subjetivamente responsável, mas à condição histórica geral, a impossibilidade objetiva de instaurar valores e de encontrar um sentido da vida, o caos e a angústia do mundo. O indivíduo experimenta o sentimento de viver em um mundo caído e o próprio sentimento é percebido como culpado. Como ocorrerá com as personagens de Kafka, que se sentirão culpadas exatamente porque incapazes de remir sua condição de fraqueza e de vaidade, porque incapazes de resistir ao mecanismo do mundo que as ameaça, inadequadas à força, criadora e ao mesmo tempo destrutiva da existência. A melancolia, a sensação oprimida de sentir-se vítima, é vivida como culpa. Esse sentimento de culpa não menospreza o progresso e suas conquistas, nem se volta a idealizações nostálgicas e falsas do antigo, mas realça o nexo estreitíssimo entre o progresso e a violência das transformações que o realizam. O perigo que ameaça o indivíduo, que corre o risco de ser destronado e tragado em um anonimato indistinto. A arte arroga-se a própria antítese da prosa moderna e, simultaneamente, o próprio enredamento desta última, a própria estranheza à vida e a impossibilidade de enraizar-se nesta, a própria falta de atualidade epocal. O moderno surge marcado pela falta de um código ético e estético, de um fundamento, de um valor central e fundante que dê sentido e unidade à multiplicidade da vida, que parece um acervo desconexo e desarticulado de objetos indiferentes. O romance nasce dessa desconexão e a reproduz. Ele é urbano e a grande cidade moderna, emblema do moderno, logo aparece como alegoria da caducidade de um tumultuoso progresso que
que transforma o mundo e constrói realidades ciclópicas, mas também e sobretudo ruínas. O romance é com frequência uma mistura de celebração e crítica da modernidade. O que mais conta é que, assim, esta última se torna sua respiração, a circulação de seu sangue. O romance é simultaneamente a cruel representação e a manifestação do novo demônio do mundo moderno, o consumo. O romance é o gênero literário burguês por excelência, e a burguesia é criadora e protagonista do mundo moderno e de seu nexo de produção e consumo. Ela produz e consome romances em um ciclo, em um ritmo que torna difícil dizer. Como, de resto, em toda a atividade do homo econômicos, se é a demanda que condiciona a oferta ou vice-versa. A burguesia, escreve Giuliano Baione, abre aspas, vive diretamente a instabilidade do moderno, fecha aspas. Aquela, abre aspas, variabilidade da vida histórica, fecha aspas, destacada por Simmel. O romance, criatura e voz dessa instabilidade, insere a literatura no mecanismo do consumo e da concorrência, no mercado, realidade deliciosamente moderna. Em seu genial ensaio sobre o estudo da poesia grega de 1797, Friedrich Schlegel observa que o belo e o objetivo do classicismo foram substituídos pelos modernos interessantes, novo e excêntrico, que devem estimular com surpresas cada vez mais excitantes o gosto de consumidores cada vez mais sofisticados e, portanto, necessitados de solicitações e estímulos de intensidade crescente, como no uso de uma droga que reclama doses maiores e novas combinações. Inventor do romantismo, Schlegel teoriza a arte da vanguarda contemporaneamente, com suas experimentações necessariamente cada vez mais radicais e a produção massificada como processos indispensáveis aos novos tempos. O romance, pense-se na contaminação do romântico promovida por Schlegel, apropria-se radicalmente do consumo, destino do moderno, e integra-se em diversos níveis no mecanismo do interessante por atacado ao mais refinado e ao poeticamente grandioso. Ele ainda se apropria do novo sentimento do tempo característico do moderno, tornando sua estrutura profunda. A consciência peculiar, nova em relação à tradição precedente do efêmero, da caducidade, do tempo entendido como melancolia. O grande tema da moda, presente em Manon Lescaut, bem como em tantas páginas de Goethe, para mencionar só alguns exemplos, combina sedução e caducidade, erros, artifício e instabilidade tornados substância do vivido. Por esse caminho surgirão obras-primas da literatura romanesca e universal, de O Vermelho e o Negro, a Niels Line, de Educação Sentimental a Oblomov, odisseias extraordinárias do indivíduo moderno, expatriado da transcendência e sujeito a um tempo que não chega a cumprir-se, a uma vida que é um mero dissipar da vida mesma. O romance também é impensável sem a nova função do dinheiro, que nasce com a ascensão da burguesia. O dinheiro se torna um protagonista da literatura, especialmente narrativa. O grande romance inglês setecentista, para dar um exemplo apenas, articula sua aventura também levando em conta a nova qualidade do dinheiro, o ritmo de sua circulação, de sua mobilidade e fluidez que transforma a existência, elimina fronteiras e ergue outras, rompe e forja grilhões. O dinheiro parece escorrer como sangue nas veias, até confundir-se com a vida, com as pulsões do indivíduo liberto da tradição e entregue ao mundo, que o eleva ou avilta.
Em uma passagem do Fausto Goetheano, Marx via uma das primeiras expressões da nova natureza demoníaca do dinheiro e uma das primeiras intuições da essência do capitalismo, no qual o dinheiro não se limita a oferecer bens, mas transforma a pessoa, torna-se um modo de ser e torna-se, sobretudo, instrumento de uma permutabilidade universal, que pode converter uma coisa, também afetos e valores, em outra qualquer. De Defoe a Goethe ou a Balzac, para citar apenas alguns nomes, o dinheiro e seus diversos, até opostos, empregos, o consumo, o investimento, a especulação, são inseparáveis do quadro de sedução e violência que a literatura, com sentimentos e opiniões diversos, de acordo com os autores, as épocas e as situações, traça, narrando a vida, o encontro e o desencontro entre o indivíduo e a realidade. A nova concepção do dinheiro é indissolúvel do gênero literário por excelência que narra essa modernidade capitalista, o romance. Este último se torna, inclusive, um protagonista do mercado, com best-sellers impensáveis em épocas precedentes, como As Aventuras de Robinson Crusoe ou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Mas, acima de tudo, assume e interioriza o mercado na própria estrutura. A literatura austríaca constitui um caso à parte. Nela, esse sentido do dinheiro está quase ausente e a economia, embora cultivada com resultados excepcionais por grandes escolas de pensamento da era teresiana ao século XX, nunca se torna uma Weltanschauung, uma visão de mundo, mas permanece, apesar de seu alto grau de complexidade científica, a velha crematística aristotélica, a arte de equilibrar os balanços, arte requintada a ser aprendida com rigor e necessária, mas para criar as premissas que tornam possível a realização de valores que não pertencem à economia. Na literatura austríaca do século XIX, o dinheiro é exorcizado, gasto na taberna, recebido como aposentadoria, imobilizado na propriedade agrária. Nunca é investido, nunca se torna uma substância vital, como para as personagens de Balzac ou para Fausto, com sua emancipatória e devastadora atividade empresarial. Não é por acaso que a literatura austríaca oitocentista, grande em outros gêneros, quase não conhece o romance. A cultura austríaca, que no século XIX, frequentemente, permanece atrasada em relação às grandes filosofias da modernidade, permeadas pela fé no progresso imanente à história, torna-se uma cultura de vanguarda quando essa modernidade forte, com suas filosofias sistemáticas que tendem a confirmar e ordenar, confinar e ordenar em grandes sínteses a totalidade do mundo, entra em crise. A cultura austríaca torna-se, então, um posto avançado e um sismógrafo sensibilíssimo da crise. Viena, como, abre aspas, estação meteorológica do fim do mundo, fecha aspas, dirá Karl Kraus, um laboratório da interminável análise que decompõe cada unidade, a começar pelo próprio indivíduo. Um observatório da incerteza, da indeterminação, do caos probabilístico que marcam a civilização contemporânea. A literatura austríaca terá então grandes romances, antirromances, não afrescos sociais, mas afrescos da desintegração do tecido social e de toda a unidade, inclusive a do eu. As obras-primas de Musil, Kafka e de outros grandes. A cultura austríaca é atentíssima à fenomenologia do moderno, tanto mais quanto menos aceita suas pretensões globais. Ninguém entendeu como Karl Kraus, por exemplo, o poder midiático e a transformação dos meios de informação,
Mas, exatamente por isso, aquela civilização relutava a crer que a leitura dos jornais pudesse substituir a prece da manhã, como queria Hegel, mesmo quando acabava de proferir aquelas preces ou não mais soubesses a quem as endereçar. Exatamente por isso, a cultura austríaca foi uma fina intérprete da crise da modernidade forte, quando as certezas desta última desfizeram-se na incerteza, na indecidibilidade, na virtualidade, quando ao sentido da realidade, que com frequência absolutiza a realidade presente, considerando-a a única imaginável. Contrapôs-se com Musil o sentido da possibilidade, o pensamento de que as coisas também poderiam muito bem ser de outro modo. Mesmo esse romance radicalmente inovador e destruidor das estruturas narrativas é impensável sem a transformação do real e mais ainda da subjetividade que surge no mundo moderno. Sem o processo de fragmentação e decomposição que invadiu todos os campos e, sobretudo, o eu, tornado uma, abre aspas, anarquia de átomos, fecha aspas, de acordo com Nietzsche, um outro, de acordo com Humboldt, um homem sem qualidades, de acordo com Musil, ou uma multiplicidade de núcleos e atributos desprovidos de um centro unificador, um conjunto de qualidades sem o homem. Abre aspas, todo nosso ser não passa de um delírio de muitos, fecha aspas, escreve Musil. Na teoria do romance, obra-prima ensaística, ainda fundamental para entender o que ocorreu à vida e à narrativa da vida nos últimos 2 séculos, Lukács mostra como o romance move-se em um mundo no qual, a diferença do universo da épica, o sentido não é mais dado, imanente às coisas, ainda que latente, mas deve ser construído. Quando não se mostra a impossibilidade de construí-lo, como ocorrerá progressivamente. No frontispício do romance moderno parece estar, como epígrafe recapitulativa, aquela frase terrível de Ibsen, segundo a qual pretende viver verdadeiramente é para megalômanos. Naturalmente, Ibsen queria dizer que tal megalomania, a busca da verdadeira vida, é necessária, mas que somente a consciência do quanto ela seja temerária e difícil pode permitir aproximar-se dessa vida verdadeira. O romance é a peripécia dessa busca, a odisseia de sua desilusão ou chegada, apesar de tudo, a plenitude de sentido. Nascido da desagregação da épica, ele, principalmente o grande romance oitocentista, é também reconstrução de uma qualidade dela, de uma totalidade de vida. O romance epopeia não nasce da prosa do mundo, como queria Hegel, de uma totalidade identificada com o puro mecanismo social, mas de uma totalidade concebida em termos mítico-religiosos, ou seja, nasce de uma civilização agrária ou até pré-burguesa, pré-industrial. A épica moderna, ou seja, a arte capaz de alcançar o todo unitário da vida acima das cisões, não se reconcilia com a prosa social, mas a refuta e a transcende. O grande fôlego de Tolstói, que condensa a lei do todo na mazurca de Natasha, está enraizado em uma totalidade natural, ou seja, em uma sociedade e em uma ideologia que lhe correspondem. Na literatura americana, para dar um outro exemplo, a totalidade épica não expressa pelo novelo, que se concentra na esfera social, mas pelo romance, afastado da verossimilhança realista social ou psicológica e aberto, abre aspas, à visão intuitiva e poética do mundo, fecha aspas, como a pequena Pearl em A Letra Escarlate, de Hawthorne.
Epopeia não é o romance burguês, mas o romance mítico, fantástico, livre, dizia Henry James, da sujeição à casualidade, à vulgaridade e ao prosaico cotidiano e insubordinado, não apenas às determinações sociais, mas também aos problemas extremos e às coisas últimas, as interrogações sobre o destino, a culpa e a liberdade. Essa épica, ainda próxima da natureza e ainda não fagocitada pela segunda natureza da técnica e das relações sociais, é frequentemente incompleta. Abre aspas, deixa o telhado para o futuro, fecha aspas, como diz Melville, porque tateia em busca de um sentido último para a vida. Não o possui de início como epos da tradição, mas o procura rompendo todo limite social, prosaico. Esse epos pode narrar, como Moby Dick ou mais tarde os livros de Faulkner, a aniquilação da vida, mas não a extinção de seu significado. Também, em anos recentes, o epos desenvolve-se contra o romance, às margens ou fora da civilização burguesa. Na narrativa sul-americana, por exemplo, como revela a maior obra saída desse filão, O Grande Sertão, Veredas, do brasileiro João Guimarães Rosa, epopeia de uma vida errante no sertão que nunca perde, no fluir e na poeira de suas peripécias, o sentido da própria unidade faustiana. Também nesse caso, o fim objetivo que transcende o indivíduo não é a mediação social das relações de trabalho, tampouco é a negação subversiva, irônico vanguardista dessas relações, mas é um sentido mítico religioso da unidade da vida, a confiança em um universal que une o múltiplo. O romance é um paradoxo, uma lança de Aquiles que fere e cura, é tecido com as lacerações do moderno e simultaneamente abraça-o em uma nova totalidade. De Hugo a Dickens, a Tolstói ou a Dostoiévski, o romance, nascido como fragmento da desagregação da épica, parece produzir aquela unidade e totalidade de vida que o moderno, de quem ele provém como Eva da costela de Adão, tende a despedaçar. Celebra ideias e narra paixões, debate grandes questões sociais, mas também fornece informações e notícias, é um mapa de fantasia e até de conhecimento. Ou ele exaspera a negatividade, categoria substancialmente criada pelo moderno, a dissociação entre o indivíduo e a vida e sua incompatibilidade. O romance do eu, desde Anton Heise, de Moritz, é o romance da negação do eu, de sua repressão e de sua anulação. Alguns dos maiores heróis do romance moderno, ou melhor, daqueles que vivem e representam a crise da modernidade, com M maiúsculo, de seus projetos de domínio da terra e da história, são, de algum modo e de diferentes formas, de acordo com os períodos e os contextos culturais, personagens sem mundo e sem história, de Frederic Moreau ou A. Oblomov, de Niels Lehne ao escrivão Bartleby, de Joseph K. a Peter Kien. Grande mundo épico e isolado fragmento inacessível convivem por vezes no mesmo autor, como em Melville, que escreveu Moby Dick, mas também Bartleby, o escrivão. Nada e ninguém escrutou a fundo o abismo, o impasse, Sila e Caríbides, sem remissão do moderno como o romance. O riso dizendo que só pode provir de um romance é a derradeira praia, tanto mais trágica quanto mais irônica e elusiva do niilismo ocidental.
Sem este último, o romance europeu, ao menos como o conhecemos, não existiria. Seu protagonista, sob tantas, tão diferentes e antitéticas máscaras, é o super-homem nietzschiano, o sujeito que se está transformando em uma mutação antropológica radical. Mas o super-homem, como dizia o próprio Nietzsche, está intimamente associado ao homem do subsolo de Dostoiévski. Como Nietzsche, este último efetivamente divisa em seu tempo e no futuro, um futuro que, em parte, ainda o é para nós, mas, em parte, já é nosso presente. O advento do niilismo, o fim dos valores e dos sistemas de valores, com a diferença que, para Nietzsche, como lembra Vittorio Strada, trata-se de uma libertação a ser festejada e, para Dostoiévski, de uma doença a ser combatida. Em Dostoiévski, em Tolstói e em tantos outros grandes autores do romance, ainda que não apenas do romance, obviamente, mas da literatura em geral, este último é o cenário do advento do niilismo, fato da modernidade, de seu triunfo, de sua catástrofe e da resistência a ele. Além disso, no romance, a realidade moderna constitui a própria estrutura narrativa. A descrição que Musil faz da metrópole é a radiografia do romance experimental, tentacular como ela. Abre aspas. Não damos, portanto, especial importância ao nome da cidade. Como toda metrópole, era construída de irregularidades, alternâncias, precipitações, intermitências, choque de coisas e de eventos e de permeio, momentos de silêncio abissal, de trilhos e de terras virgens, de uma grande pulsação rítmica e do eterno desencontro e confusão de todos os ritmos. E no conjunto, assemelhava-se a uma bexiga pulsante posta em um recipiente formado de casas, leis, regulamentos e tradições históricas. Fecha aspas. Essa estrutura múltipla caracteriza também o protagonista de O Homem Sem Qualidades, o grande romance interminável da ilimitada realidade contemporânea. Em muitos romances de Berlim, Alexanderplatz, as obras de Dos Passos e tantos outros exemplos, a complexidade, a organização, a desconexão e o caleidoscópio da vida na metrópole tornam-se montagem e colagem narrativa, estilo e respiro da narração. Em Cal e o século XX, Rudolf Brungraber transformam em romance e personagens romanescos os eventos históricos, a estatística, as flutuações dos preços, os índices de emprego e de inflação. O romance não é só mímese do mundo moderno, mas também se pôs como seu instrumento cognitivo privilegiado. No período entre o fim do século XIX e os anos de 1930, o grande período da cultura novecentista, até hoje a fronteira mais avançada que a literatura alcançou. Escritores como Musil, Joyce, Proust, Svevo, Mann, Brock, Faulkner e outros exigiram da narrativa um conhecimento do mundo que o enorme progresso das ciências não permitia confiar-lhes, porque elas, com sua especialização extrema, que tornava cada uma inacessível aos cultores de todas as outras, e mais ainda ao homem médio, despedaçaram todo o sentido de unidade do mundo. Somente um romance que assumisse os problemas científicos, mostrando como os homens vivem o mundo desagregado, poderia e pode alcançar o sentido da realidade e de sua dissolução, imitada, mas também obtida e dominada por intermédio das mesmas formas experimentais do narrar, da desagregação e recriação das estruturas narrativas.
É impossível imaginar o romance moderno sem o mundo moderno? É uma pergunta absurda, cuja resposta, absurdamente, corre o risco de distender-se em um panorama e uma história do romance moderno. Hoje, uma outra questão é posta em seu lugar, talvez com maior legitimidade e, sobretudo, com mais inquietação. O mundo moderno, a modernidade com M maiúsculo, acabou ou está acabando em uma guinada histórica de enormes dimensões que só pode ser comparada ao fim da antiguidade. Por quase 2 séculos, a mais alta literatura ocidental pôs-se nos confrontos da história como o outro lado da lua, como a zona deixada à sombra do devir e do curso do mundo. Essa denúncia da insuficiência do existente, esse sentido de uma grande ausência na vida e na história, era a exigência de algo irredutivelmente outro, de um resgate messiânico e revolucionário, aliás, negado por toda a revolução historicamente ocorrida. Desde seu nascimento, ou seja, desde o romantismo, ou já no final do século XVIII, a literatura contemporânea é marcada pelo sentimento de uma ferida profunda que a história parece ter infligido ao indivíduo, impedindo-o de realizar plenamente a própria personalidade em acordo com a evolução social e fazendo-o sentir a impossibilidade e a ausência da vida verdadeira, o exílio dos deuses e a fragmentação de sua própria existência. O progresso social, absolutamente desprezado pela grande literatura inovadora, ao contrário do que ocorre com as nostalgias reacionárias de um romantismo amaneirado, evidenciava ainda mais o mal-estar e a incerteza do único. O romance, a literatura em geral, foi essa voz do moderno, a sua poesia, o seu tribunal e sua contestação. Agora tudo isso parece findo. Um karaokê em diversos níveis suplantou toda a utopia e toda a revolução, e como previra Nietzsche, o próprio homem está mudando radicalmente. É uma mudança que acontece em períodos muito curtos e não mais em milênios como no passado. Em um mundo onde a bioengenharia está criando super-homens, criaturas e espécies de difícil definição, onde a virtualidade substitui a suposta realidade, onde os imateriais bits, como são chamados, substituem os átomos, o que pode fazer ou ser o romance? Por enquanto, genericamente, parece que reluta em tomar conhecimento dessa inversão e antes parece recuar em relação às grandes experimentações narrativas do passado recente. A produção romanesca média parece florescer viçosa, ao menos no plano quantitativo, na absoluta ignorância do mundo e de sua transformação, no tranquilo desconhecimento da realidade. A maior parte dos romances assemelha-se a aparelhos antiquados e obsoletos. Nesse sentido, o romance médio cada vez mais se assemelha, também na pátina nobre de sentimentos perenemente humanos, ostentados e garantidos como se nada ocorresse. Aqueles gêneros literários envelhecidos e antiquados que o grande romance moderno, ao irromper violentamente em cena, havia varrido. Nesse recuo ou regressão, há uma capitulação, abre aspas, potência estéril do existente enquanto tal, fecha aspas, como escrevia Lukács nas notas para o livro inacabado sobre Dostoiévski, em cujas obras, em sua opinião, não se trata em absoluto de romances. Ele via e esperava o surgimento de um novo mundo resgatado da iniquidade, de que o escritor russo teria sido o Homero e o Dante, e de um novo modo de narrá-lo. No lugar desse novo epos utópico, um século após essa página de Lukács, parece triunfar um supermercado político-social no qual os romances,
Com frequência, remakes da tradição são produtos secundários, mas respeitados e vendáveis. Talvez o romance termine em uma autoparódia involuntária, mas esta, como dizia Kipling, é uma outra história.